Banco do Brasil BBAS3. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um fato relevante divulgado pelo Banco do Brasil, que foi o payout. Começando, para quem não sabe o que é payout, é um termo em inglês que o pessoal usa no Brasil também para dizer qual é o percentual do lucro que vai ser transferido para os acionistas. Então, 60% do lucro vai ficar no banco e 40% desse lucro será distribuído. De que forma? Será distribuído de duas formas, ou na modalidade de juros sobre capital próprio ou na modalidade de dividendos. Lembrando que os juros sobre capital próprio, eles serão tributados, mas você não precisa se preocupar com isso, porque o tributo ele é calculado na fonte. Isso quer dizer o quê? Que já entra o resultado líquido na sua conta, o crédito é feito já deduzido o imposto. E por que o banco usa essa modalidade de pagamento de proventos? Porque ele tem um benefício fiscal, então ainda gera mais resultado para o banco pagar menos imposto quando ele faz a transferência desses recursos na forma de juros sobre capital próprio. Então fica um resultado maior no banco, embora você tenha que pagar o imposto. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Então vamos dar uma olhada aqui no comunicado, e esse comunicado é bem interessante porque ele foi diferente do que ocorreu no ano passado. Esse ano, olha só, você já tem, além dele divulgar aqui que vai pagar os 40%, certo? 40%, então o pessoal ficou muito nessa conversa mole, porque não sei o que, o novo governo e tal. Tá aí, ó, o novo governo está pagando 40% do resultado, embora, como eu já falei, isso aqui não é indicação de investimentos e ninguém sabe qual será o resultado do Banco do Brasil esse ano, mas não há que se esperar que seja algo muito diferente do que foi no ano passado. Então, a gente espera que seja um resultado ali próximo do que foi o ano passado. Pode ter uma diferença, mas aqui não está tendo nenhuma retenção adicional, porque o Banco do Brasil não precisaria pagar 40%, se fosse o caso. Ele poderia pagar menos, ele poderia pagar 25% e tchau, um abraço. Mas não, ele está pagando a mesma coisa. Por sinal, vamos dar uma olhadinha aqui no ano passado. Olha, se a gente pegar o que aconteceu no ano passado, 2022, o payout foi exatamente o mesmo. Então, para quem fala aí de porque isso e porque aquilo, tá aqui, 40%. Não adianta a gente ficar especulando, é bobagem total, e eu aviso, é bobagem total ficar especulando com isso e com aquilo. A realidade dos fatos é que vai dizer, ninguém sabe absolutamente nada do que vai acontecer. Pode acontecer A, pode acontecer B, pode vir uma crise, uma guerra mundial, ninguém sabe. Então, não adianta ficar, porque vai acabar o mundo, eu não sei o que, tá aí, acaba o mundo, a ação saiu, você poderia ter comprado essa ação aqui por R$30, R$32, ela já chegou essa semana aí a R$39. Não estou dizendo que é para comprar, eu estou dizendo que ninguém sabe. Se você souber exatamente o que vai acontecer, cara, você vende a casa, você vende o carro, você vende tudo, né? E compra 10, 20, 30 vezes mais depois. E isso não se faz. Por quê? Porque ninguém sabe. Se vier uma guerra, essa ação aqui pode ir para, sei lá, R$10. Pode. Né? R$5. Pode. Certo? Você não sabe o que vai acontecer se rolar uma guerra nuclear. Acabou. Só que quem é que sabe se pode acontecer isso? Então, vamos parar de ficar no mundo das ideias e vamos para a prática. A prática é essa. O número que interessa é justamente o seguinte. O banco vai pagar 40% do lucro. Primeiro ponto. Vamos botar para cá. A segunda diferença fundamental. Lógico, mais uma vez eu digo, você não pode confiar 100% nisso. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo. Mas supondo que você tenha aí 80% de previsibilidade desse negócio, veja a diferença desse relatório, aliás, desse informe. Aqui está vindo
as datas. Olha a transparência disso aqui. Está vindo aqui a data do anúncio, certo? De cada... A data do anúncio de cada relatório, tá? De dividendos. Então, veja, dia 24 de fevereiro haverá um anúncio, dia 26 de maio haverá outro anúncio, dia 25 de agosto haverá outro anúncio e dia 24 de novembro outro anúncio. E aqui nós temos mais, isso aqui são os pagamentos antecipados e aqui dos complementares. Então, no dia 15 de maio vai vir outro anúncio e por aí vai. 9 de agosto, 8 de novembro e 8 de fevereiro de 2024. Isso tudo, aí você vai dizer, o que 2024 tem a ver com a história? 2024 é quando sai o resultado do ano de 2023, porque todos esses pagamentos aqui estão sendo feitos antecipados ou complementares à antecipação, mas eles se referem ao ano de 2023 e o banco só teria a obrigação de pagar os dividendos ou juros sobre capital próprio sobre o resultado de 2023, que só vai sair em 2024. Você só vai saber quando terminar o ano de 2023. E aqui, olha que coisa, você já tem mais ou menos um fluxo de recebimento desses resultados. Certo? Então, você tem lá, dia 31 de março, você vai ter um recebimento. Aí você tem dia 12 de junho, eu vou passar aqui para baixo, ó, 12 de junho você tem outro recebimento. Dia 30 de junho você tem outro recebimento. Dia 30 de agosto você tem outro recebimento, dia 29 de setembro, dia 30 de novembro, dia 28 de dezembro e em 29 de fevereiro de 2024. Aqui a gente está sabendo até que 2024 é um ano bissexto que vai ter dia 29 de fevereiro. Com isso, você tem como fazer a sua programação e a dica para você observar qual seria mais ou menos o montante, para ter uma ideia. Isso não bate porque eu já fiz esse ano e não é 100%, mas dá ali parecido. Você olha nos dividendos passados e vê mais ou menos qual foi o montante e você calcula ali alguma coisa perto daquilo, sei lá, uns 80% daquilo, para você ver qual é o mês que paga mais e qual é o mês que paga menos. E isso aqui não é nenhuma garantia, mas você pode vir aqui no site Fundamentos, bota lá BBAS3, que é o Código da Ação do Banco do Brasil, e aí você vem aqui em dados históricos e você vai chegar em proventos. Quando você colocar proventos, você vai ver o montante aproximado de cada pagamento. Olha só. Então, o pagamento de fevereiro, tá? Pagamento de fevereiro é um pagamento razoável. Aí você tem aqui março, né, cai pela metade do de fevereiro. O pagamento de maio, você tem dois, tem um pequenininho e tem um maiorzinho. Né? Em junho, você tem dois que são mais ou menos parecidos com o de março. Né? E você tem aqui, em agosto, um que é maiorzinho. Aqui, em setembro, você tem um que é quase a metade do de agosto. O de novembro, né, você teve um médio e um maiorzinho. E agora em dezembro você teve um que foi mais ou menos metade desse segundo de novembro. Então aqui, olha, você tem mais ou menos uma ideia do tamanho. Lembro, isso aqui não são os valores, mas se você junta esses valores, você tem mais ou menos uma ideia de qual será o fluxo
né, de recebimento que você vai ter. Lembrando que aqui, ó, por exemplo, houve esses 2 pagamentos são de uma vez só, certo? Esses 2 pagamentos é que eles são divididos em juros sobre capital próprio e dividendos, mas eles são aqueles relativos a março, né, ao anúncio de março. Entendeu? Então aqui, ó, você tem uma ideia em termos de proporção do que virá. É lógico que isso aqui depende do quê? Depende do lucro, porque isso aqui é 40% do lucro. Se o lucro for maior, esses valores serão maiores no total. Mas, em geral, o comportamento, até por conta de uma coisa chamada sazonalidade. Então, por conta da sazonalidade, isso acontece de você ter uma concentração de resultado maior num período ou no outro, né? A própria instituição financeira também pode preferir jogar um pouco, se ela tiver uma aplicação, se ela tiver um uso para aquele dinheiro num prazo mais imediato, ela pode prorrogar isso aí um pouquinho para pagar no outro anúncio e não apenas naquela data que ela falou relativo exatamente ao mês. Mas enfim, isso aqui é uma informação que você tendo pode utilizar da melhor forma. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário e dá uma olhadinha aí na descrição que tem o link para o programa Escolha Inteligente de Ações. É um programa em construção que eu convido você a participar. A gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá!